Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje estaremos dando continuidade ao nosso bloco sobre a ressurreição. Nós falamos no primeiro bloco a respeito do que Jesus profetizou a respeito do templo e a respeito de si mesmo. Quando Jesus saía do templo e os apóstolos se mostraram admirados com a construção do templo, Jesus diz a ele que o templo seria destruído e que ele reconstruiria aquele templo em 3 dias. Jesus se referia à destruição física do templo pelos romanos, que marcou definitivamente o fim da velha aliança. E ele se referia também à sua própria ressurreição, onde o seu corpo ressurreto, o seu nome seria o templo de todos os cristãos. Nós vimos também que Jesus entregou a sua vida voluntariamente e que ele tinha poder para retomar a sua vida. Ele dava e ele pegava de volta, ao mesmo tempo em que ele se submetia à vontade do Pai, para que ele também fosse ressurreto pelo Pai. E também participou disso o Espírito Santo. Nós vimos que em todo o processo de redenção do homem, a atuação é da Trindade Divina, do Deus Trino, o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem não acredita na Trindade Divina não pode ser denominado cristão em hipótese alguma. Nós vimos também uma parte física do sepultamento de Jesus, quando José de Arimateia e Nicodemos pediram a Pilatos o corpo de Jesus e embalsamaram o corpo de Jesus com 45 quilos de bálsamo de mirra e aloés, um bálsamo caríssimo, que era usado no enterro de pessoas muito abastadas. Nicodemos era um dos homens mais ricos de Israel. Ele que trouxe o bálsamo e junto com José de Arimateia embalsamaram Jesus. Nós vimos que durante os 3 dias que ele permaneceu no sepulcro, esse bálsamo endureceu, aderiu ao corpo, aos lençóis de linho. Na verdade eram fitas de linho que eram passadas pelo corpo, de forma que pele não tocasse com pele. Então, esse corpo ficava ali como se estivesse totalmente engessado. E o que nós vimos? Que Pedro e João, quando chegaram ao túmulo, a pedra estava removida, uma rocha de várias toneladas, removida inexplicavelmente. E lá estavam os lençóis de Jesus. Aquele invólucro intacto, sem o corpo, o que era fisicamente, materialmente impossível. Então, ali, diante dos olhos de Pedro, estava o milagre da ressurreição. Os lençóis intactos e o corpo tinha desaparecido. Vejamos o que nos diz a Bíblia a esse respeito. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O que tinha acontecido? Se fossem lençóis comuns, jogados ao chão, nada de excepcional teria acontecido. Mas Jesus havia sido embalsamado e o corpo milagrosamente
não estava mais dentro do invólucro. Isso deixou Pedro maravilhado e todos os apóstolos. Todos os apóstolos e os irmãos de Jesus e toda a família de Jesus somente se converteu após a ressurreição. Antes disso, eles estavam temerosos. Eles temiam os judeus, como Nicodemos, como José de Arimateia. Mas depois da ressurreição, quando Jesus chega no meio dos apóstolos, ele diz aos apóstolos: recebei o Espírito Santo, e assopra sobre eles. É o Espírito Santo que trouxe essa força, essa convicção inabalável aos apóstolos e aos novos cristãos, que viveram, como nós já vimos, uma vida de perseguição, de sofrimento, e todos os apóstolos morreram martirizados em o nome de Jesus. Então, os lençóis estavam lá, intactos, e o corpo não estava mais lá. Davi, o salmista que falava pelo Espírito Santo, viu esse fato 1000 anos antes. E o que ele nos diz? Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nós vimos na primeira parte, no nosso bloco inicial, que o credo apostólico, há 2000 anos atrás praticamente, exigia que todo novo cristão convertido confessasse a crença na ressurreição. O que diz o credo apostólico? Creio na ressurreição do corpo. Assim afirma o credo apostólico. E assim os cristãos têm declarado a sua fé ao longo desses 2 milênios que se seguiram à morte de Jesus. Creio na ressurreição do corpo. Esse é um fato fundamental do cristianismo. Creio na ressurreição do corpo. A reencarnação é outra coisa completamente diferente. Quem acredita na ressurreição não acredita na reencarnação. E quem afirma a reencarnação não acredita na ressurreição. Nega fatos explicitamente declarados na Bíblia, verificados pelos apóstolos, fatos históricos que não podem e não devem ser negados. Então, na sua ressurreição, Jesus abriu as portas do céu que estavam fechadas. Essas portas estavam fechadas desde a queda de Adão. Mas quando Jesus abre essas portas, ele abre essas portas em todos os tempos da história. Todas as pessoas que foram salvas, desde o primeiro homem da humanidade até o último, foram salvas em Jesus Cristo, pela redenção conquistada por Jesus Cristo. O que nos diz novamente o salmista, 1000 anos lá atrás. Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Na continuidade ele diz, quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é Yahvé, é Cristo, que venceu o poder da morte, foi elevado aos céus e abriu os portais para aqueles a quem ele conquistou a redenção. A redenção não é uma obra do homem. A redenção é uma obra de Deus,
uma obra do Deus triuno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Isso é a redenção. Por isso é que Jesus pode dizer que Ele dá àqueles que foram salvos a vida eterna, naquele exato momento em que ele é justificado por Deus. As pessoas que são salvas por Cristo têm a vida eterna. A salvação não é algo que alguém possa perder ou que alguém possa decidir por ela. A salvação é uma obra de Deus em Cristo. Isso é a salvação. Não é por isso que a pessoa que se julga salvo vai sair por aí fazendo barbaridade. Pelo contrário, o apóstolo Paulo nos diz: pecaremos para que seja maior a glória? De jeito nenhum. Aqueles que foram salvos morreram para o pecado. Têm em si a força do Espírito Santo que o conduz nessa vida. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz que as boas obras do cristão foram preparadas por Deus de antemão para que ele andasse nelas. O caminho daqueles que foram salvos está traçado por Deus. Todos os caminhos de todos os homens, digamos de passagem, está traçado por Deus. Ninguém escapa disso. E nós temos mais é que dar glória a Deus por tudo isso. Porque se a nossa salvação dependesse de nós mesmos, ninguém seria salvo. Então, nós vamos agora relacionar o que é a ressurreição e o que é a Bíblia. Como nós aprendemos a respeito de Cristo, a respeito da salvação, a respeito da ressurreição? Só existe uma forma, é a revelação que Deus mesmo nos deu, que é a Bíblia, que é a Escritura. Se Deus não houvesse decidido se revelar aos homens, ninguém saberia quem é esse Deus. O homem tem uma religiosidade inata, nós vemos isso nas tribos primitivas, nas civilizações primitivas, mas ninguém conseguiu jamais imaginar por si só um Deus que é uma trindade divina. Ninguém conseguiu jamais imaginar por si só que o próprio Deus ofendido pagaria pela sua ofensa no lugar do homem. Ninguém jamais poderia imaginar que esse mesmo Deus mandaria o seu Espírito para conduzir aquela pessoa de forma que ela preservasse a sua salvação. Isso nós só podemos saber por intermédio da Bíblia. Toda e qualquer revelação de Deus nos vem por meio da Escritura. Ninguém conhece a Deus por experiências pessoais, por sensações ou por imaginação. As pessoas conseguem imaginar um Deus próprio da sua imaginação, mas não o Deus cristão que é revelado na Escritura. Então vamos ver o que nos diz a Escritura a respeito da ressurreição. Em primeiro lugar, o poder do Império Romano foi totalmente ignorado quando o selo colocado sobre a pedra de várias toneladas foi rompido e a pedra tirada do lugar. Nenhum povo conquistado, nenhuma pessoa se atreveria a fazer uma coisa dessas. A punição era a morte. Líquida e certa, não havia julgamento. O poder do Império Romano foi quebrado. Historicamente, biblicamente, tanto romanos como judeus admitiram que o túmulo estava vazio. E isso é uma pedra no sapato do judaísmo.
não tenham dúvida que foi extremamente doloroso para o Sinédrio, para os judeus da época, admitir que o túmulo estava vazio. De alguma maneira, diante de uma guarda romana estabelecida diante do túmulo, porque os judeus do Sinédrio pediram a Pilatos uma guarda romana. Esse túmulo não estava abandonado para que chegasse um monte de gente ali e removesse a pedra. Esse túmulo estava sob a guarda de uma guarnição romana. E ali, sobre os olhos dessa guarnição, a pedra foi removida. Essa guarnição, era uma guarnição extremamente disciplinada e treinada para isso, para fazer exatamente aquilo. O que acontecia com um soldado romano, ao qual havia sido entregada a guarda de o que quer que seja, que se perdesse, ele pagava com a sua própria vida. Essa guarnição romana pagaria com a sua própria vida pela remoção da pedra que estava a seus cuidados. E a pedra foi removida. Então, até aqui nós estamos vendo que a remoção da pedra, a ressurreição, não é um ato físico, não é um ato material, é um ato sobrenatural. A mortalha intacta, a mortalha com 45 quilos, onde Jesus havia sido embalsamado, estava intacta, sem o corpo. Os apóstolos ficaram maravilhados. E isso é outro fato sobrenatural, um fato que está registrado na Bíblia e que, historicamente, ninguém até hoje conseguiu, na realidade, refutar. Mais tarde, a Bíblia nos diz que Cristo apareceu a mais de 500 testemunhas em diversos locais. E isso está registrado para o nosso conhecimento. Flávio Joséfo foi um historiador judeu que conviveu na época de Cristo. Eu já citei ele aqui em alguma das palestras. E ele revela vários fatos, historicamente, que estão constantes na Escritura. Nós não devemos conferir a Escritura pelas revelações de nenhum escritor, de nenhum historiador. Nós devemos conferir as declarações do historiador pela Bíblia. A Bíblia é o nosso livro de história. A Bíblia é a nossa autoridade. A Bíblia tem suficiência em sua revelação. Mas Flávio Joséfo diz o seguinte, vou ler textualmente. Das mulheres, nenhuma evidência será aceita por causa da frivolidade e temeridade do seu sexo. O judaísmo antigo tinha uma desconsideração profunda pelo testemunho feminino. Se os apóstolos ou alguém tivessem procurado montar uma farsa, eles jamais confiariam isso a um testemunho feminino, que era absolutamente desacreditado no mundo judeu daquela época. Então nós vemos que a história bíblica é conduzida de uma forma a nos trazer todas essas informações. Todas essas informações. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, no qual está baseado todo o cristianismo. Negou a ressurreição de Cristo, negou o cristianismo. Negou a ressurreição de Cristo, negou a Cristo. Negou a ressurreição de Cristo, negou a Deus. Não tem
A evidência conclusiva de os discípulos terem roubado o corpo é o seguinte: é algo que qualquer tribunal moderno consideraria. A motivação. Qual a motivação dos apóstolos em, provavelmente ou teoricamente, terem roubado os corpos? Todos os apóstolos viveram miseravelmente em meio a tremendos sofrimentos e perseguições, e todos os apóstolos morreram martirizados. Qual seria a motivação? Alguém em sã consciência, hoje ou em qualquer época da história da humanidade, faria algo com essa motivação de viver miseravelmente, de sofrer, ser martirizado, de ser torturado e morrer das formas mais horríveis possíveis, por apedrejamento? O apóstolo João foi fervido em óleo. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Isso seria motivação para simular a ressurreição? Então, nós temos ainda esse fato da motivação. E o importante é perceber o seguinte: ao longo desses 2000 anos de história, os inimigos do cristianismo são muitos. E nenhum deles conseguiu refutar de maneira conclusiva a ressurreição de Jesus Cristo. É tempo suficiente para que alguém conseguisse algo contra isso? Algo palpável? Algo histórico de verdade? Nós, cristãos, temos a nossa evidência na Escritura. Agora, quem quer negar a Escritura, que procure provas físicas para isso. Provas arqueológicas. Mas todas as provas encontradas só levam à confirmação da ressurreição. O corpo de Tiago, irmão de Jesus, foi encontrado. A urna mortuária de Tiago, onde estava escrito: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E tudo isso só vem a confirmar a ressurreição. Só vem a confirmar o poder de Deus em Cristo. Durante todos esses séculos, aventureiros, milionários, arqueólogos, historiadores procuram desesperadamente provas contra a ressurreição de Cristo. E até hoje, nem uma prova sequer foi apresentada. A igreja de Deus, não é a igreja local, porque só Deus conhece os seus filhos. A igreja de Deus foi construída sobre este fato, sobre a ressurreição de Cristo. Sobre esse fato. O que nos diz o evangelista Lucas no livro de Atos, respondendo aos judeus? Atos, capítulo 26, verso 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que se acha incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Deus é o Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. Deus criou o homem. Deus deu vida ao homem. Deus criou todo o universo. Porque Ele não pode ressuscitar uma pessoa? Cristo é as primícias da ressurreição. Cristo é o exemplo do que vai acontecer com o seu povo no dia do juízo final. Todos serão ressurretos no juízo final. Alguns para a glória, outros para a ignomínia. Não há como escapar disso. Não há como escapar
desse fato. A realidade da ressurreição dos homens é ensinada por dois fatos. Em primeiro lugar, Jesus ressuscitou no seu próprio corpo. Segundo, que na ressurreição os homens terão corpos igual ao corpo ressurreto de Cristo. Essa é a realidade da ressurreição. Vejamos o que nos diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Que por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo não é um fato isolado na história. A ressurreição de Cristo, ela foi realizada para nos mostrar que todo o povo que Deus deu a Cristo, para que ele providenciasse essa redenção desse povo, será ressurreto junto com Cristo no dia do juízo final. O autor de Hebreus nos diz que cabe ao homem, está ordenado aos homens, morrerem uma só vez. Depois disso, o juízo final. O juízo final está em conexão direta com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele conquistou autoridade para fazer o juízo de toda a humanidade, de todos os anjos, de todo o universo. O universo foi amaldiçoado por Deus na queda de Adão. Todas as coisas serão restauradas na segunda vinda de Cristo. E a ressurreição de Cristo nos mostra que todos os homens ressurgirão na segunda vinda de Cristo. Alguns para a glória, outros para a ignomínia, ambas infindáveis. Oremos. Deus onipotente, Criador dos céus e da terra e tudo o que neles se contém, traga aos teus filhos a luz da tua graça, chama-os para a tua comunhão e conceda a eles a capacidade, a curiosidade e o entusiasmo para conhecer a tua palavra. Conserva esses teus filhos em Jesus Cristo, através da preservação do teu Santo Espírito que neles habita, e mantenha-os eternamente debaixo da tua graça salvadora. Em o nome de Jesus. Amém.